Bom dia, alunos. Então, nesse vídeo, irei explicar geografia. Vamos lá, então, pessoal. E também o professor vai falar sobre a história, que a gente vai fazer no História, tá bom? Então, peguem o livro Apis, tá bom? Lembrando que hoje é dia 12/4. É esse livro aqui, ó, que é o livro verde. Vocês vão abrir na página 16, 17, página 18 e página 19. Aqui vocês podem colocar o nome e a data, dia 12/4/2021, em todas as páginas, ok? Combinado? Qualquer coisa vocês pausem os vídeos. Iremos falar um pouquinho sobre dias e noites. Vamos começar então o texto? Acompanhe a leitura. Para entender o movimento de alguns astros no céu, vamos fazer de conta que somos astronautas no espaço. Lá, bem distante, fora do planeta, vamos ficar algum tempo no mesmo local, tirando fotografias com continentes e oceanos de hora em hora. Nas fotografias, veríamos que sempre há uma parte do planeta iluminada pela luz do Sol. Ela é mais clara, ou seja, nessa região é dia. A outra parte do planeta não é iluminada pelo Sol. Ela é mais escura, ou seja, nela é noite. De um ponto do espaço, com o passar do tempo, o astronauta pode ver continentes e oceanos passando diante dele. Ele consegue perceber que o planeta está girando. Então, olha que bacana, pessoal. Se a gente ficar lá em cima, no espaço, e sendo astronauta e tirando foto do planeta de hora em hora, a gente vai perceber que, por tempo, a parte iluminada do planeta Terra começa a mudar, porque o planeta ele gira. Ao momento que ele gira, a luz do Sol também vai mudando em determinado lugar. Por isso que existe o dia e a noite, ó. Esse movimento da Terra girando em torno do seu eixo é chamado de rotação. É por causa da rotação da Terra que há dias e noite. A rotação dura aproximadamente 24 horas. Então, a Terra gira e leva 24 horas para girar, que é um movimento de rotação. A Terra também realiza outro movimento. Ela gira ao redor do Sol e leva aproximadamente 365 dias para dar uma volta completa em torno dele. Esse movimento é chamado de translação. Ele é responsável pelas estações do ano, que é a primavera, o verão, o outono e também o inverno, ok? 1. Observe as imagens abaixo e responda as questões. Na A está perguntando assim: em cada uma das imagens, em que parte da Terra é dia e que parte é noite? Então, na imagem 1, a parte da Ásia, da Europa e da França, elas estão sendo iluminada. Então, por isso, aqui é dia. Na imagem 2, aqui é a América, que é os Estados Unidos, o México, o Brasil, está iluminado. Então, 2, essa parte aqui é dia, enquanto a outra é noite. B, por que não é dia ou noite no planeta todo de uma só vez? Observe nas imagens, vocês estão vendo que enquanto uma parte é iluminada pelo Sol, a outra está escura. Então, por isso que não é dia ou noite no planeta todo, porque enquanto uma parte está iluminada, a outra está escura, está à noite. Então, por exemplo, enquanto aqui agora é de dia, lá no Japão, por exemplo, vai ser noite, tá bom? Porque ele está lá do outro lado do planeta. Aqui, na página 17, tem um desafio. O professor vai explicar como vocês vão fazer. 1. Observe um globo terrestre. Use uma lanterna para representar os raios solares e ilumine a área do globo onde está o Brasil. Depois responda as questões. Então, pessoal, lembrando que a gente não tem um globo terrestre, mas a gente vai imaginar que a gente está iluminando essa parte aqui, do Brasil, tá vendo? No globinho. Então, se a gente está iluminando aqui, lá atrás vai estar sem luz. Então, vamos responder. Se em um dado momento o Brasil é dia, cite exemplo de alguns países nos quais no mesmo momento é noite. Então, se aqui
no Brasil é dia, lá atrás, que é a Ásia, por exemplo, o Japão, a Austrália, vai ser à noite. Combinado? Se vocês podem pesquisar também na internet e descobrir outros países. Pesquise na internet quantas horas de diferença há entre o Brasil e um dos países que você mencionou. Por exemplo, assim, se vocês mencionou ali em cima o Japão, aí vocês vão escrever diferença de horas de diferença entre o Brasil e o Japão. Aí vocês vão encontrar o horário e vão colocar aqui. Ou horário de diferença entre Brasil e Austrália. Aí vocês vão colocar aqui também. Horas de diferença entre Brasil e China. Aí vocês vão colocar, tá? Assim, observa o horário em que você está fazendo essa atividade. Provavelmente uma criança no Japão estaria fazendo o que nesse momento? Então, se agora é 7 horas da manhã ou 8 horas da manhã, lá no Japão, por exemplo, vai ser o quê? 8 horas da noite, 7 horas da noite, 9 horas da noite, dependendo do horário que você estiver fazendo. Então, essas crianças estariam fazendo o quê? Às vezes estariam indo jantar para dormir, escovando os dentes, para descansar. Combinado? 2. Imagine uma pessoa parada sobre a linha do Equador. Uma volta completa no planeta pela linha do Equador tem cerca de 40 mil quilômetros. Considerando essa informação, calcule com que velocidade está girando. Vamos lá, então. Então, pessoal, calculando, fazendo essa conta, nós iremos chegar a um resultado de 1.666 km por hora. Tá bom, pessoal? Aqui a gente precisa até fazer uma pesquisa para descobrir essa velocidade. Combinado? Na página 18, o que a gente vai fazer? A gente vai ler o texto, movimento aparente do Sol, e responder essas seguintes questões aqui embaixo, A e B. O Sol é nossa principal fonte de luz, ele ilumina o dia. Quando o Sol se põe, temos o início da noite. Durante o dia, vemos o Sol em posições diferentes no céu. Temos a impressão de que o Sol está se movimentando. Esse é o movimento aparente do Sol. Observe a ilustração e responda. Então, aqui tem o movimento aparente do Sol. Aqui tem um anoitecer. Sol ao meio-dia, que é quando o Sol, o quê? Ele está bem ao norte, ele está em cima das nossas cabeças. E tem um amanhecer, que fica ao leste. Então, o Sol nasce ao leste e se põe ao oeste. Esse é um esqueminha, tá bom? É correto afirmar que o Sol gira ao redor da Terra? Então, o professor explicando para vocês. É correto afirmar que o Sol gira ao redor da Terra? Na verdade, não, né, pessoal? Porque quem gira, que faz o movimento de rotação, é a Terra e não o Sol. Na B, tá falando assim, o que é o movimento aparente do Sol ao longo do dia? O que é o movimento aparente do Sol? É quando o Sol nasce ao leste e ele se põe ao oeste, tá vendo? Ele forma-se que nem se fosse um movimento circular, tá bom? Mas lembrando que o Sol ele não gira, quem gira é a Terra, e dá a impressão que o Sol também está girando. Agora na página 19. C. Como a Terra realiza o movimento de rotação de oeste para leste? Os países que amanhecem primeiro em relação ao Brasil estão localizados a leste ou ao oeste? Então, eles estão localizados ao leste, tá bom? Do Brasil, em relação ao Brasil. Agora, você vai observar a posição do Sol nos 3 pontos representados na ilustração da página anterior: amanhecer, ao meio-dia e anoitecer. Pode ser na rua de sua casa ou na escola, por exemplo. Marque o horário de cada observação do local onde você está. Desenhe as 3 posições do Sol que você observou. Então, o que você vai fazer, pessoal? Vocês vão
por exemplo, olhar o sol às 9 horas da manhã, depois olhar o sol ao meio-dia e depois olhar o sol, por exemplo, às 6 da tarde. Vocês vão desenhar, fazer essa ilustração aqui nesse espaço em branco, combinado? Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando o professor, tá bom? Um abraço bem apertado para vocês.